Quero pensar com os irmãos nesta noite, esse tema, um grito de socorro. Um grito de socorro. E para pensar e ministrar sobre isto, eu queria que você abrisse a Bíblia em Salmo 40, 1 a 8. Quero ler com você, livro de Salmos, capítulo 40, verso 1 até o versículo de número 8, aplicando este salmo dentro deste tema, um grito de socorro. Um grito de socorro. E o nosso texto é o livro de Salmos 40, verso 1 até o verso 8. É um salmo de Davi, oração para livramento. Diz o verso 1 ao verso 8, que eu leio para os irmãos. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, deu um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Louvado seja Deus. Lido o verso 1 ao verso 8. Eu quero usar este salmo, pensando com os irmãos neste título, um grito de socorro. E usar este salmo de uma forma, posso dizer, não só interessante, mas edificante, para que todos nós sejamos edificados e tocados nessa noite. Davi aqui, ele está compondo o seu belíssimo salmo, ele está ministrando este salmo, esta palavra, e no verso 1 diz, quando clamei por socorro. Eu percebo que este clamar por socorro não era apenas uma oração de Davi, uma mera oração do salmista, mas era também, no mesmo momento, um grito que ele estava dando por socorro. E a palavra socorro traz a ideia de algo urgente, de algo que não dá para esperar mais, de algo que não dá para postergar, aonde a pessoa chega no seu limite e não vê mais solução, não vê mais saída, e é levada a clamar, a gritar por socorro. Nós lembramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, quando Jesus vai ter com os seus discípulos. No momento atípico, os discípulos estavam no barco e Jesus na praia. Jesus, então, ele vai de encontro aos discípulos, ele vai caminhando sobre as águas, revelando e demonstrando a sua soberania, revelando e demonstrando o seu poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. Pedro e os demais que estavam no barco, Evangelho de Mateus, capítulo 14, ficaram amedrontados. Acharam que era um fantasma que estava vindo em direção deles, ou a eles.
Mas Jesus disse: acalmem, sou eu, não temais. Pedro, por sua vez, aquele homem de ímpeto, aquele homem voz de trovão, aquele homem que gostava do imediatismo, ele disse: se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus prontamente disse: vem. Talvez os demais, olhando aquilo, falaram: por que eu não pedi para estar com ele? Pedro pediu, e Jesus disse: vem. Pedro sai do barco, ele coloca um pé para fora do barco, coloca outro pé para fora do barco, começa a andar por sobre as águas. Você conhece o texto? Já leu o texto? Já meditou no texto? Já viu pregação sobre este texto? Mas de repente Pedro olha para o lado e começa a ver, perceber o vento, as ondas. Imediatamente, ao tirar os olhos de Jesus, ele é tomado de pânico e de medo, e ao ser tomado de pânico e medo, ele começa a afundar. Os seus pés já não encontram firmeza sobre as águas, ele começa a afundar. E o versículo 30 de Mateus 14 é bem categórico quando diz que Pedro então gritou, salva-me Jesus, salva-me Jesus. Ele não fez uma oração de sussurro, ele não disse: dá para salvar eu, Jesus? Ajuda aí, Jesus, estou afundando, né? Imagina, você afundando, você falaria assim: olha, eu acho que eu vou afundar, eu acho que, né, o avião está caindo. Você fala: olha, Jesus, podia fazer algo aí para o avião não cair? Joga um paraquedas na aeronave aí, para segurar a aeronave. Deixa eu sobreviver, não deixa eu morrer não. Não era assim, não era um sussurro, era um grito. O grito da desesperança, ou o grito da esperança. A última coisa que ele poderia fazer, antes de encher a sua boca de água, era gritar, para que o Senhor ouvisse. Não que o Senhor fosse surdo, não que o Senhor Jesus tivesse problema algum de audição, mas o desespero, o pânico, a situação, o momento que ele estava vivendo, o que ele estava vendo e percebendo que haveria de acontecer, ele grita: salva-me, Jesus! A Bíblia também diz que a nação de Israel, levado por José ao Egito, e José morre, e a nação é escravizada no Egito, e a nação de Israel ficou no Egito por longos 430 anos no Egito como escravo, sofrendo, debaixo do jugo de Faraó, debaixo do peso de Faraó, da opressão de Faraó. E essa nação já não aguentando mais, essa nação já sofrendo, trabalhando ali, trabalho extremamente forçado, difícil, a nação clamou ao Senhor. Em outro linguajar, a nação gritou por socorro: Deus, socorro! Deus nos salve! Deus nos tira daqui! E nós sabemos o restante da história. Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o povo de Israel. Mas ao lermos este texto da nação de Israel, em Êxodo, nós ficamos a indagar e a perguntar: por que levaram 430 anos para clamar por libertação? Por que tiveram que suportar e padecer e sofrer tanto tempo, se Deus, que é o mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente, ali estava, e a qualquer momento a nação poderia clamar ao Senhor? Eu creio que a resposta a esta pergunta fora que houve um despertamento na nação, houve um acordar da nação,
E a nação acorda para a vida, e a nação vê que estava sem futuro, sem resultado, não ia chegar a lugar algum, e o povo clama: Senhor, tira-nos do Egito. E Deus então tirou e levou para a terra prometida. Aqui no texto, Salmo 40, Davi fala: clamei por socorro. Clamei por socorro. E não faz, repito, uma mera oração, mas aqui no Salmo 40, ele clama por socorro. Ele implora a Deus por socorro. Ele clama: Senhor, me tira daqui. Senhor, me ajude. Senhor, me socorra. Senhor, eu preciso de Ti. E a expressão que usa na Bíblia, que ele estava num poço de perdição. Num poço de perdição. E este poço, essa perdição, está ligado à morte. É a morte. Poço aqui é morte. É o fim da vida. As consequências de onde ele se encontrava. As situações dificílimas pelas quais ele havia passado. É lógico, evidente, no Salmo 40 que ele está testemunhando, ele está narrando o livramento de Deus, a libertação de Deus, a restauração de Deus. Mas estou dizendo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Davi aqui, ele clama por socorro num poço de perdição, porque perdição liga à morte, perdição é morte. Ele estava para morrer, sem solução imediata, sem nada que pudesse tirá-lo daquele poço, e reconhecendo o estado do poço, ele clama: Senhor, socorro. Muitos não estão vivendo também num poço de perdição. Muitos também hoje estão tomados pela perdição. Muitos não estão tomados por essas tragédias da vida, pelas coisas ruins da vida, pela pecaminosidade, pela depravação, pela rebelião contra Deus, caminhando também para a morte. Caminhando para a morte, mas não é uma morte física, é a morte eterna. O que é a morte eterna? É a total separação do homem de Deus, onde o homem será totalmente separado de Deus para toda a eternidade, tomado pelo seu pecado, tomado pela sua rebeldia, tomado pela sua ingratidão, tomado pelas coisas do pecado, caminhando para a morte espiritual. Este homem também tem que acordar e gritar por socorro: socorro, Jesus, eu quero sair desta vida, eu quero mudar de vida, estou num poço de perdição, só enxergo perdição, só enxergo coisas ruins, perniciosas. Clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição. Ele estava no poço da perdição. A linguajar, a palavra bíblica poço aqui, não é de maneira literal que ele está num buraco, num poço. Ele está relacionando aos problemas, às dificuldades, às lutas da vida do dia a dia, às barreiras da vida. E ele estava a ponto de morrer, mas ele gritou pelo Senhor. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e não acordaram para a solução dos seus pecados, a solução das suas crises, a solução das suas tragédias, e estão dando sequência à vida como se tudo fosse normal, quando deveriam, como Davi, gritar por socorro. Clamei por socorro. E repito, esta palavra socorro é algo emergente. É algo que não dá para deixar para depois. Davi tivesse deixado, ele teria ali morrido. Ao lermos a Bíblia, ao lermos a história, a biografia de grandes homens do passado, todos vão dizer que houve um dia na vida que reconheceram as mazelas das suas vidas, seus pecados, suas transgressões, e não aguentando e não querendo mais viver daquela maneira, eles clamaram:
Eles gritaram pelo socorro divino, em nome de Jesus. Isaías 59 fala que o pecado, os nossos pecados, causam separação entre nós e Deus. O pecado impede que Deus nos ouça. O pecado impede que Deus olhe para nós. Ora, se reconhecemos que o pecado tem este poder de impedir o olhar de Deus, de impedir que os ouvidos de Deus nos ouça, e se nós vivemos no poço da perdição, nós devemos gritar: socorro, Senhor, porque não quero viver uma vida sem ter a atenção dos teus ouvidos, não quero viver uma vida sem o teu olhar para comigo. Então eu quero sair deste poço de perdição. Eu estou aqui clamando ao Senhor: Senhor, socorro! Senhor, socorro! Me tira daqui! E olha o que Deus faz quando Ele clama: tirou-me de um poço de perdição. É a misericórdia de Deus, que ouve o grito da sua alma, que ouve o clamor da sua alma, mais profundo do seu ser, e está a ponto, com todo o poder, para transformar a sua vida, transformar a sua trajetória. É este Deus poderoso, maravilhoso e tremendo. Mas o texto prossegue dizendo para nós, olha o que diz: de um tremedal de lama, estava lá o tremedal de lama, lama igual a sujeira. A Bíblia diz, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. O salmista aqui, ele está revelando algo ligado à sujeira, lama, sujeira. A Bíblia diz que as nossas vestes têm que ser brancas, e o branco na Bíblia simboliza a santidade, a consagração e a pureza. Aqui Davi está reconhecendo a sujeira, tremedal, lamaçal, aonde cada vez mais ele estava se sujando, aonde cada vez mais ele estava se afundando. Quem sabe somente a sua mão estava do lado de fora, somente a sua mão do lado de fora, e o resto do corpo todo se afundando naquele tremedal de lama. Mas nesse tremedal de lama é o grito, ele grita por socorro. Eu digo a você: grite por socorro. Se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com os princípios bíblicos, e você se sente sujo, se sente profano, se sente contaminado pelas coisas do mundo, se sente aí não limpo, grite por socorro. Eu falava de manhã na pregação das 10, que o Senhor é aquele que nos limpa, nos prepara, nos capacita, nos vocaciona e nos chama pela sua graça. E dizia que muitas pessoas não querem entregar a vida para Jesus, porque primeiro quer acertar as suas vidas, corrigir os seus erros, corrigir os seus pecados, aprumar a vida, para depois ir a Jesus. E reafirmava na pregação da manhã: quem pensa assim nunca irá a Jesus, porque nós não temos poder para nos limpar, nós não temos poder para nos restaurar, nós não temos poder para nos lavar, mas somente o sangue de Jesus na cruz tem poder para nos tirar do lamaçal do pecado, desse lamaçal, desta lama, dessa sujeira, nos purificando, nos trazendo um renovo, uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Somente o sangue de Jesus. A água não tem poder. Somente o sangue de Jesus tem esse poder para nos alvejar, tornar limpos, brancos. E Jesus faz o convite a nós, em Isaías capítulo 1, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles tornarão brancos como a lã, e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Mas enquanto você está tentando limpar a sua vida, enquanto você está tentando acertar a sua vida, você não vai conseguir. Somente Jesus, a graça, o poder dele pode transformá-lo, mudá-lo e renová-lo em nome dele, para a glória dele. Mas eu preciso gritar por socorro. Eu disse no começo, nação de Israel grita por socorro e Deus tira do Egito. Pedro gritou, socorro Jesus, salva-me Jesus. Jesus diz a palavra, Mateus 14, 31, prontamente estendeu a mão e levantou Pedro. Mas se Pedro não tivesse gritado, Jesus, quem sabe, o deixaria afogar. Tem muitas pessoas se afogando na vida. Tem muitas pessoas se atolando na vida, porque não estão dispostas e não estão reconhecendo a seriedade da tragédia do pecado para gritar, socorro Jesus, socorro, me limpa agora. E quando clamei por socorro, Ele me tirou desse tremedal de lama, deste lugar escorregadio, deste lugar aonde ele vivia caindo. Eu digo ainda, clame por socorro, grite por socorro, quando não há firmeza, quando não há estabilidade. Veja que a palavra bíblica tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Antes, como nesta figura, a lama, sujeira, lugar escorregadio, a rasteira da lama e o tombo certeiro. Tombo certeiro. Encontrei essa foto aqui do Cleves quando era jovem. Coloquei aqui, ficou bem parecido. A lama. Mas isso eu estou trazendo para você. Se não há rocha para firmar os passos, não é o que diz o texto? Volto ao texto para você. Olha lá. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Firmou os passos. Pés na rocha, pé firme. Lamaçal, escorregadio, tombo certo. Pés na rocha, eu tenho firmeza. Eu tenho estabilidade. Estou usando isso do texto para dizer a você, grite por socorro, quando na sua vida não há firmeza e estabilidade. Quando a sua vida é de altos e baixos. Ora em cima, ora embaixo. Mais embaixo do que em cima. Não tem nenhuma estabilidade. É uma vida incerta, insegura. Davi, ao perceber isto, ele falava consigo mesmo, creio eu não quero viver desse jeito, sabendo e pensando aonde eu vou cair, a que hora que eu vou cair, porque o caminho por onde eu tenho andado é escorregadio, a estrada por qual eu tenho pisado é cheia de lama, está muito escorregadia, eu vou cair. Ele dizia, não quero isso para a minha vida, eu quero firmeza, eu quero estabilidade, eu quero construir algo duradouro. Eu vou para frente com a graça de Deus, mas eu preciso gritar por socorro. Lembro-me, quando o próprio Davi, que faz aqui essa oração, no Salmo 40, quando em determinado momento da sua vida, que havia se alinhado aos filisteus, feito aliança com os filisteus, para guerrear contra Saul, e ele estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, e por estar na hora errada, no lugar errado, com as pessoas erradas, ele perde o que mais tinha de precioso, ele perde a sua família, ele perde os seus filhos,
ele perde os seus bens, porque a sua cidade, chamada Ziclague, ela é saqueada, ela é tomada, e é levada a sua mulher, as mulheres dos seus soldados, das pessoas que com ele batalhavam, as crianças são levadas, a cidade de Ziclague, toda ela fora saqueada. 1 Samuel está essa história, saqueada, destruída. Ali ele perde família, perdeu a estabilidade da família, foi levado embora. Perde a estabilidade dos filhos, os filhos foram levados. Ali ele perde a estabilidade financeira. Tudo o que tinha é queimado, e o que não é queimado é levado pelo inimigo. Ali ele perde tudo. E os seus soldados agora tentam matar Davi, como se ele fosse culpado de tudo. Mas diz-nos a Bíblia que Davi chorou ao Senhor até não ter mais forças para chorar. Ele estava gritando por socorro. E ao gritar por socorro em choro, chorou copiosamente, chorou de maneira excessiva e clama a Deus. Deus fala: Davi, levante agora, persegue o bando. Ele levanta, persegue o bando, restaura a família, restaura os filhos, restaura o casamento, família, restaura os filhos, toda a família, restaura as finanças, traz o despojo de volta, traz o despojo da batalha, restaura a moral, restaura tudo. Agora ele tem novamente firmeza e estabilidade. Mas veja, quando ele perde a firmeza e a estabilidade que ele tinha, ele chora, ele clama, ele busca, ele grita ao Senhor, ele grita o grito de socorro, e vem a direção de Deus, direcionamento de Deus, orientação de Deus, e tudo é restaurado. E quando ele volta à sua cidade, com a esposa dos soldados, com os filhos e com os bens, eles falaram certamente um para o outro: agora novamente nós temos estabilidade, novamente temos firmeza, estamos firmes com os nossos. Mas se Davi não tivesse chorado, se Davi tivesse dito: mas a vida é assim mesmo, uns ganham, outros perdem. Se ele tivesse aceitado a calamidade, se ele tivesse aceitado o término da família, a perda dos filhos, a perda dos bens, a tragédia, a miséria, a pobreza, o fracasso, a falência, a perda moral da autoridade, se ele tivesse aceitado, ele não seria o que ele se tornou. Mas ele gritou por socorro. Chorou até não poder chorar mais. Mas ao receber a orientação de Deus, ele traz tudo de volta no seu devido lugar. Davi diz: clamei por socorro, meus pés estão sobre a rocha, meus passos estão firmes. O que tem tirado a sua estabilidade? O que tem tirado e roubado a sua firmeza? Grite por socorro. A Bíblia ainda diz, amados, e ela nos ensina, que devemos gritar por socorro. Quando? Quando deixamos de viver em novidade de vida. O texto sagrado usa a expressão: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. No versículo 3, e me pôs nos lábios um hino de louvor, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu gosto dessa expressão aqui bíblica, novo cântico. Novo cântico. Mas quando deixamos de viver em novidade de vida,
Nós temos que gritar por socorro. Antes ele não tinha um novo cântico. Antes ele não tinha inspiração. Se ele recebe o novo cântico, porque antes ele recebeu inspiração para compor um novo cântico, uma nova canção, uma nova melodia. Antes ele não conseguia compor nem ter inspiração, porque antes ele estava arrebentado, triste, ferido, cheio de problemas, cheio de crises. Mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor lhe trouxe novidade de vida. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que Deus faz de nós nova criatura. Que Deus coloca em nós um novo espírito. Que Deus dá para nós um novo coração. Que Deus nos concede uma nova mente. Que nós nos tornamos novo homem, nova mulher. Ora, se é um novo homem, se é um novo coração, uma nova vida, uma nova canção, um novo espírito, uma nova mente, é porque o Senhor nos chama para viver em novidade de vida. Mas quando deixamos de viver em novidade de vida, parece que tudo sempre são as mesmas coisas. E vivemos num marasmo de vida, trancados, empacados, que nada acontece, nada de novo surge. Perdemos a inspiração, perdemos a iluminação, perdemos a bênção, parece que tudo foi embora. Mas Davi, ele clama, ele grita por socorro, e ao gritar por socorro, meu irmão, minha irmã, o Senhor renova a inspiração no seu coração. Quem sabe você está vivendo assim também, não consegue viver em novidade de vida, não consegue experimentar o novo de Deus para você, não consegue se tornar o que o Senhor tem para você, que é ser nova criatura. Sempre os mesmos pensamentos, sempre os mesmos sentimentos, sempre as mesmas emoções, e parece que nada de novo acontece, sempre as mesmas coisas. Se você está vivendo um marasmo, meu irmão, minha irmã, grite por socorro. Deus, eu não quero viver o marasmo da vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, e tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero desfrutar em nome de Jesus. Mas é preciso gritar por socorro. Grite por socorro, irmão e irmã. Quando? Grite por socorro quando deixamos de impactar outras vidas. Devemos gritar por socorro. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que diz a Bíblia. Verso terceiro, parte final. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja que a palavra do Senhor afirma que outros vão ver o que está acontecendo em nós, serão levados a temer a Deus e a confiar em Deus. Agora, quando a tua, a nossa vida, deixa de impactar outras vidas, levando outros a confiar em Deus e a temer a Deus, não temer o mal, a adversidade, o diabo, mas temer a Deus e a confiar em Deus, porque está vendo em você o que está acontecendo na sua vida. Que você pode passar por tragédias, você pode passar por dificuldades, você pode enfrentar lutas, vendavais, turbulências, mas você está firme, porque Deus está com você. Mas se a nossa vida não consegue mais impactar ninguém, se as pessoas olham para nós como cristãos e nos encontram deprimidos, arrebentados, magoados, feridos, cabisbaixos, se arrastando, cai aqui, cai ali, cai acolá, aquele crente Angola, o tô fraco, né? Aquele crente sem força, aquele crente raquítico, aquele crente desprovido de força, aquele crente que não tem vigor, aquele crente que não tem inspiração, aquele crente que não tem iluminação, aquele crente que está no marasmo da vida. Então nós precisamos gritar por socorro.
Porque o Senhor chamou você e chamou a mim, o Senhor nos chamou para impactar outros. E outros serão impactados ao ver o mover de Deus no teu, no meu, no nosso coração, na nossa trajetória, na nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, veja que a Bíblia está dizendo que Deus tem novidade para nós. Deus tem coisas novas para nós. Gosto de Paulo quando escreve dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode conceber um negócio desse? Quantas experiências bíblicas, quantas ilustrações bíblicas, quantos testemunhos bíblicos, quanta coisa maravilhosa já aconteceu. Agora o Paulo dizer, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, tem coisa nova. Hebreus 11, os heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, fala de José, fala de Abel, fala de Gideão. E termina dizendo que Deus reservou coisas superiores a nosso respeito. Então nossa vida, meu irmão, nossa caminhada com Cristo tem que impactar outros em nome de Jesus, ao ver a nossa alegria, ao ver a nossa felicidade, ao ver a nossa certeza, as nossas convicções, as nossas inspirações. Davi, os mais belos salmos de Davi foram compostos nos momentos mais difíceis da vida de Davi, porque ele confiava em Deus. É preciso aprender a confiar. É preciso aprender a esperar. Porque o texto começa dizendo, esperei confiantemente. E o Senhor agiu. Agora, se a sua vida não está impactando outros, grite por socorro em nome de Jesus. Quando devemos gritar por socorro? O grito de socorro. Quando devemos? Quando não conseguimos mais perceber o agir de Deus. Quando não conseguimos mais perceber o agir de Deus. Vamos para o texto sagrado. Diz aqui, verso 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais que se pode contar. O que Davi está dizendo? São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Eu quisera anunciar, são mais que se pode contar. Então Deus, o Senhor tem operado maravilhas. Mas tem muita gente, tem muito crente, que não está conseguindo mais ver o agir de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem mais perceber o agir de Deus. A olhar a natureza, a olhar para as pessoas, a olhar para os milagres que têm acontecido, a olhar para este Deus imutável, para este Deus soberano, para este Deus poderoso. E tem muita gente que sempre está dizendo, Deus faz na vida de tantos, mas não faz da minha. Tem muitos casais dizendo, tantos casais são abençoados, e o meu casamento não é abençoado. Tem pais dizendo, tem tantos filhos sendo prósperos, abençoados, e os meus não estão sendo. Tem muita gente choramingando, reclamando, Deus está operando aqui, ali, acolá, mas na minha casa não tem operado, na minha igreja não tem operado, na minha família não tem operado. Quando isso não é verdade, quando isso não condiz com a realidade, porque Deus está operando na sua casa, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, no seu lar, mas quando deixamos, não vemos mais, não percebemos mais o agir de Deus, não temos mais testemunho para contar, embora Deus está realizando grandes coisas. Quando isso não acontece,
Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos dizer, mas isto é normal, isto é rotina, é normal. Não, não é normal, meu irmão. Grite por socorro. Deus, eu quero ver o teu agir. Abra os meus olhos, Senhor, para contemplar o teu agir. E você verá que você está vivo, que você tem saúde, que você tem força, que você tem profissionais para te ajudar, para te aconselhar, para te abençoar, para caminhar com você. Tem o seu cônjuge, tem seu filho, tem a sua filha, tem os seus familiares. Você tem tudo, porque Deus está abençoando. Tem a salvação, tem a redenção em Cristo Jesus. Tem a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Mas quando você está no poço, quando está na lama, quando está no tremedal de lama, quando não tem pé na rocha, quando não tem cântico nos lábios, quando não tem inspiração, você acha, você pensa que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não liga mais para você. Então você precisa gritar por socorro, para não continuar vivendo assim. Deus não é como aquela teoria mentirosa, teoria diabólica, que diz que Deus criou o universo, e após criar o universo, Deus deixou o universo por conta própria. Isso não é verdade. Como um despertador antigo, que dava a corda de um despertador e ia dormir, e deixava o despertador trabalhar sozinho enquanto você dormia. Deus não está dormindo, não dorme o guarda de Israel. Deus nos vigia, Deus nos protege de dia e de noite. E os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os anjos do Senhor estão a nosso serviço e ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação em nome do Senhor. Deus não está dormindo, meu irmão. Mas se você não consegue mais perceber o agir de Deus, não se contente, grite por socorro. Grite por socorro. Quando devemos dar um grito de socorro, irmãos? Quando deixamos de viver a verdadeira religiosidade. A Bíblia, palavra do Senhor, nos diz, verso 6, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Quando a pessoa deixa de viver a verdadeira religiosidade, a verdadeira, ela vive a falsa religiosidade. Pastor, o que é a falsa religiosidade? Eu te explico. A falsa religiosidade é quando caímos no formalismo, quando caímos no tradicional, quando caímos no ritual, sacrifícios, ofertas, holocaustos. As pessoas, muitos delas, nem sabiam por que estavam fazendo, mas estavam levando sacrifício, oferta e holocaustos. Estava indo uma atrás das outras, no ritual, no excesso de formalidade, no excesso de tradicionalismo, tradicional, mas sem vida. Quando a verdadeira religiosidade é aquela que nos aproxima de Deus, é aquela que nos faz querer mais de Deus. Como David Keelan cantou aqui sexta-feira, de modo brilhante, maravilhoso, um culto edificante, tremendo. Espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham sido abençoados, eu creio que foram. Ele cantava dizendo, eu quero mais de Deus, quero mais, sentir Deus, receber Deus, buscar a Deus, ser tocado pelo Senhor. Ele disse aqui, não adianta saber que Deus está presente, eu quero sentir a presença de Deus. Mas quando vivemos a falsa religiosidade e não a verdadeira religiosidade, para nós nos contentamos com a tradição. Ou entrar na igreja, o culto de 1h30, ou 2 horas, ou de 1 hora, cantar umas canções, ouvir um breve sermão, ouvir uma breve mensagem, cantar alguns hinos, ver o coral cantando, os músicos tocando, os músicos cantando,
ter um ritual, acabar o culto, ir embora para casa, no domingo volta, tudo a mesma coisa. Mas você não veio aqui prestar um sacrifício, um ritual, uma oferta, você veio para o encontro com Deus. E quando Deus tem esse encontro com você, você sente a presença de Deus, você é impactado pela palavra de Deus, você é fortalecido pela palavra de Deus, e os louvores te levam à presença do Senhor. Como aquela irmã que dizia sempre, hoje mora em São Paulo, quando aqui frequentava, eu não sei o que aconteceu nesta noite, ela dizia, pastor, eu não sei o que houve no culto, algo aconteceu, eu não sei se o céu desceu, se eu subi, mas na hora do culto, do louvor, da pregação, eu estive no céu. Porque o culto é para ter um encontro com Deus, para ser impactado com Deus. Não é a mera pregaçãozinha decoreba, de 3 pontinhos, de coisinha aqui, introduçãozinha, conclusãozinha, de 10, 15 minutinhos, rapidinho, porque você tem outras coisas para fazer. Não, você veio para o encontro com Deus, e aquele veio para o encontro com Deus, nem vê a hora passar. Mas quem está no formalismo, acha que 1 hora e pouquinho já é muito tempo, porque o culto bastaria 10 minutos. 8 de louvor, 1 de pregação e 1 para orar. Porque não está vivendo a verdadeira religiosidade. Começa o louvor, você vai sentindo a presença de Deus. As canções te levam à presença do Senhor, preparando o seu coração. Vem a mensagem, Deus fala com você. Aí vem a bênção e você sai abençoado. Eu estive em encontro com Deus. Eu fui tocado pelo Senhor. Deus falou ao meu coração. Eu estou saindo de maneira diferente da qual eu entrei, em nome de Jesus. Mas quando, irmãos, deixamos de viver a verdadeira religiosidade, nós precisamos dar um grito de socorro. Socorro, Senhor, porque me tornei alguém formal. Não sei se eu já contei aqui na igreja, talvez sim. Certa feita, eu e minha esposa fomos numa igreja. Estávamos de férias, numa cidade do estado de São Paulo, praia, e o pastor pregando, o senarista Cleverson pregando. Enquanto ele pregava, ele fazia este movimento. Pregando, fez umas, para não exagerar, que às vezes pastor exagerado, umas 50 vezes apenas. Para não exagerar no número. E pregando. Pá, 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 pá. E quando deu 1 hora de culto, ele encerrou a mensagem onde estava, ergueu a mão e deu a benção. Porque ali o culto não podia passar de 1 hora. Nem concluiu a pregação. Certa feita, fomos a outra igreja em Santos. Um pastor estava pregando, tinha umas 15 folhas assim, lendo o sermão. Lendo o sermão. Respeito quem lê sermão, mas eu acho ridículo. Se eu for no médico e começar a ler manual para me operar, eu caio fora da mesa de cirurgia. Eu gosto dos nossos seminaristas que estão desenvoltos aí, né? Estão soltos. Cleverson Walo prega sem papel, né? Sem ler. Se começar a ler, eu corto o pescoço. Com todo o amor e carinho. Estão soltos. E no meio da pregação ele parou. Estava eu, minha esposa lá também. Louvor maravilhoso, tremendo, igreja cheia. E ele perguntou para a igreja, onde mesmo que eu parei? Eu pensei comigo, se ele que está lendo não sabe, imagina eu que estou aqui não aguentando esse negócio. Imagina eu, se ele parou, onde eu parei, irmãos? Eu me perdi, onde que eu parei? Muitas vezes, estou dizendo isso para quê? Não estou desfazendo. Muito. Mas às vezes a pessoa cai no formalismo. Ah, se não cantou tal coisa, se não fez isso, aquele ritual, o senta, levanta. Quando cheguei em Cascavel, além dessa igreja, assumi o pastorado de uma outra igreja, o pastor havia falecido. Tinha um ritual. Cantava-se 10 hinos, lia 10 textos de cada hino, fazia uma pregaçãozinha antes, e depois a mensagem não tinha mais tempo. A verdadeira religiosidade nos leva ao encontro com o Senhor.
Se cantar os 10 hinos está te levando ao encontro com o Senhor, continue cantando os 10 hinos, não tem problema. Se ler 10 textos, está tendo um encontro com o Senhor, continue lendo, não tem importância. Se ler o sermão também não tem importância. Tem uns que lê mais com técnica, sem ficar cabeça baixa, olha para as pessoas pelo menos, não tem importância também. Mas a verdadeira religiosidade nos leva a conhecer mais a Deus. Aí esse capítulo 1 fala da falsa religiosidade, de uma religiosidade sem sentido, que é aquela que não gera conhecimento de Deus. Lá diz, o boi conhece o possuidor, o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não me conhece. A falsa religiosidade, a religiosidade sem sentido é aquela que não gera conhecimento de Deus, mas aquela também que não gera a cura de nossas feridas. Isaías 1 diz, toda a cabeça, desde a planta do pé ao alto da cabeça, todo o corpo está enfermo. Não tinha cura, não tinha restauração. A verdadeira religiosidade, a falsa religiosidade, ou a religiosidade sem sentido, é aquela que não gera santidade. Isaías 1 fala de pecado, de sujeira, de transgressão, Deus querendo fechar a porta do templo para que não acendesse debalde o fogo do altar, inutilmente o fogo do altar, porque não tinha santidade, não conhecia Deus, não tinha cura, e diziam religiosos. O cara diz, eu sou religioso, mas eu bato minha esposa 3 vezes por dia. Não pode 3. Né? Nenhuma. Imagina ele querer bater na Fran, vai apanhar. Certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Né? Então, irmãos, se estamos vivendo assim, devemos gritar por socorro, que estamos afundando. Nós cristãos temos que progredir na fé, não afundar. Agora veja aqui, irmãos, em nome de Jesus, o socorro de sua graça. Qual é o socorro de sua graça? Deus traz aqui o socorro de sua graça. Veja as palavras bíblicas, inclinou, ouviu, tirou, colocou, firmou, pôs. O socorro de sua graça. Você grita por socorro, Ele se inclina, Ele ouve, Ele te tira da perdição, Ele firma os teus pés, coloca sobre a pedra, Ele firma os teus passos, Ele colocou nos lábios um novo cântico. O socorro da graça vem de encontro ao grito de socorro em nome de Jesus. Deus não vai se inclinar se você não gritar. Deus não vai te ouvir se você não clamar. Não vai te tirar, colocar, firmar e pôs. Não vai fazer isso, meu irmão. O socorro da graça vem de encontro ao grito de socorro. E a Bíblia diz, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Não estamos chegando a um templo, não estamos chegando a uma denominação, não estamos chegando a um líder espiritual, estamos chegando a Deus nesta noite, e Ele está se achegando a nós. Mas você precisa dar o grito de socorro. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Grito de socorro, socorro Deus, eu estou no poço, eu estou na lama, eu estou sem inspiração, sem iluminação, não estou conseguindo ver o agir do Senhor, eu não estou sendo alguém que esteja impactando outras vidas, socorro Deus! Mas esse socorro, esse grito tem que ser sincero, tem que ser de coração. E o grito pode nem ser audível, pode ser o grito da alma. Deus já o ouvirá. E Deus virá ao teu, ao meu, ao nosso encontro, em nome de Jesus. Eu quero voltar a Pedro, Mateus 14:30. Pedro gritou, salva-me Jesus,
porque não tinha tempo para fazer mais nada. Talvez você não tenha mais tempo para nada, a não ser nessa noite gritar por socorro divino. E Ele virá ao teu encontro. E Ele vai operar o socorro da graça, transformando todo o seu ser, sua vida, em nome de Jesus. Mas não adianta ouvir a mensagem e dizer, um dia talvez eu dê esse grito. Do jeito que eu estou indo está bom assim, eu vou continuar assim. Estou satisfeito com este poço, não cheguei no fundo ainda, quero descer um pouco mais. Não queira descer um pouco mais. Aí eu gosto desse lamaçal, cai aqui, cai ali, cai lá, escorregadio. Eu gosto de ver nessa lama. Deus tem para você vestes brancas. Deus tem santidade para você. O melhor de Deus para a sua vida. Não se contente com as migalhas que caem da mesa, quando há um banquete que você possa participar. Não se contente com um prato de lentilhas, quando Deus te deu o direito de primogenitura. Você tem a bênção de Deus. Não se contente com um prato de comida vendendo a bênção de Deus. Que a unção de Deus permaneça sobre você, sobre mim, sobre nós. E possamos ir de encontro ao socorro da graça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?